Você já sentiu que seus sonhos poderiam estar transmitindo uma mensagem especial? Imagine acordar com a certeza de que o que você experimentou durante a noite tem um propósito divino. Nesta jornada, vamos descobrir como Deus se comunica com você através dos seus sonhos, revelando sua vontade, guiando você em decisões cruciais e oferecendo consolo em momentos de incerteza. Desde as inspiradoras histórias de José e Daniel até exemplos contemporâneos, aprenderemos a interpretar esses sonhos e a aplicar suas mensagens divinas em nossa vida diária. Prepare-se para abrir sua mente e coração para uma nova dimensão de conexão espiritual, onde o divino e o humano se encontram no silêncio da noite. Antes de começar, quero que você declare em voz alta: estou aberto e receptivo à orientação e às mensagens de Deus através dos meus sonhos. Que esta declaração seja o primeiro passo para uma vida mais conectada com o divino, cheia de sabedoria, direção e paz. Vamos juntos descobrir como Deus fala com você na quietude da noite e transforma sua vida para sempre. Número 1. Como ouvir e obedecer à voz de Deus em seus sonhos. Deixe-me dizer algo importante. Deus não parou de falar. Às vezes, pensamos que sua voz só pode ser ouvida em eventos sobrenaturais ou momentos grandiosos, mas a verdade é que Ele também nos fala nos momentos mais íntimos e tranquilos, até mesmo enquanto dormimos. Em 1 Samuel 3:10, vemos como o Senhor chama Samuel em um sonho. Samuel, Samuel. E a resposta de Samuel é tão poderosa quanto simples. Fala porque o teu servo ouve. Esse momento não é apenas um chamado para Samuel. É um convite para todos nós estarmos atentos e prontos para ouvir. Deus usa os sonhos como uma ferramenta para se comunicar conosco, porque nesses momentos nossas distrações estão desligadas. É um canal que Ele tem usado desde o princípio dos tempos. Pense em José, o esposo de Maria, a quem um anjo deu instruções em um sonho sobre como proteger Jesus. Ou em Daniel, que interpretou sonhos que mudaram o curso de reinos inteiros. Os sonhos são um terreno sagrado, onde o divino e o humano se encontram. Mas por que Deus escolheria falar dessa maneira? É simples, porque nos sonhos nossas barreiras e desculpas não têm lugar. Nesse estado, estamos mais abertos à sua voz. Às vezes, Deus usa sonhos para nos guiar em decisões importantes. Talvez você já tenha passado por isso. Está no meio de uma situação complicada e de repente tem um sonho que traz clareza. Outras vezes, Ele nos dá sonhos para nos alertar sobre algo. Mas mesmo nesses sonhos de advertência, há um propósito de amor. Deus não nos alerta para nos assustar, mas para nos proteger, para cuidar de nós como um pai amoroso. Agora, como saber se um sonho é realmente de Deus? Isso é crucial. A voz de Deus nunca, e ouça bem, nunca contradiz sua palavra. Se você tiver um sonho que o deixe confuso ou pareça ir contra o que a Bíblia ensina, não é de Deus. Por isso é tão importante termos uma relação constante com sua palavra. Ao lê-la e meditar nela, aprendemos a reconhecer sua voz, tanto quando estamos acordados quanto enquanto dormimos. Quando Deus fala em sonhos, Ele não traz apenas uma mensagem, Ele traz paz. Mesmo que a mensagem seja desafiadora, mesmo que implique uma mudança ou um sacrifício, há uma paz inexplicável que a acompanha. Isso é o que diferencia um sonho divino de um pensamento perdido ou uma preocupação do dia a dia. Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem, propósito e direção clara. Mas aqui está o ponto-chave. Não basta ouvir. É preciso responder. Veja Samuel. Quando ele ouviu a voz de Deus, não ficou paralisado pelo medo nem ignorou pensando que era apenas um sonho comum. Ele respondeu com disposição e obediência. E essa obediência não mudou apenas sua vida. Mudou a história de Israel. O mesmo aconteceu com José, o esposo de Maria. Sua disposição para agir salvou o Messias e garantiu que o plano de salvação continuasse. Se Deus está falando com você em sonhos, como você pode responder?
Primeiro, ore. Converse com ele, peça clareza. Depois, busque confirmação em sua palavra e, se necessário, consulte líderes espirituais que possam orientá-lo. Mas não pare aí. Haja. A fé sem obras está morta. E isso inclui a fé nos sonhos e mensagens que recebemos de Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais clara será sua voz, mesmo em sonhos. Dedique tempo à oração, à leitura da Bíblia e à adoração. Isso não só fortalece seu espírito, mas também o torna mais receptivo ao que Deus quer lhe dizer. E quando você receber um sonho que sabe que é de Deus, compartilhe, testemunhe. Pode ser que o que Deus lhe disse não seja apenas para você, mas para edificar outras pessoas. Deus não parou de falar. Ele está chamando você assim como chamou Samuel. A pergunta é: você está disposto a dizer, fala porque o teu servo ouve? Se você fizer isso, eu garanto que sua vida nunca mais será a mesma. Deus tem uma mensagem para você e está esperando que você esteja pronto para recebê-la. Número 2. O trabalho dos anjos em nossos sonhos. Deixe-me te contar algo incrível. Deus criou uma forma de cuidado tão bela e pessoal que até mesmo em seus sonhos você pode experimentar sua presença e orientação através dos anjos. Hebreus 1:14 nos lembra que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Sim, isso significa que eles estão aqui por você, para protegê-lo, guiá-lo e confortá-lo de acordo com o plano divino. Mas o que realmente significa sonhar com anjos? Vamos explorar isso juntos. Os sonhos são um espaço único onde o celestial e o terreno se encontram. E quando os anjos aparecem em nossos sonhos, não é simplesmente fruto de nossa imaginação. É Deus intervindo diretamente em nossas vidas. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos maravilhosos disso. Veja Jacó, que em Gênesis 28 teve um sonho incrível. Ele estava fugindo, confuso e vulnerável. Mas Deus lhe mostrou uma escada que conectava o céu à terra, com anjos subindo e descendo. Qual era a mensagem que Deus estava dando? Que ele não estava sozinho, que a presença de Deus o acompanhava e que sua promessa de bênção permanecia viva. Esse sonho não apenas trouxe conforto, mas reafirmou seu propósito no plano divino. Outro exemplo fascinante é o de José, o esposo de Maria. Em Mateus 1:20, um anjo aparece em sonho para acalmar suas dúvidas e confirmar que o filho que Maria esperava fora concebido pelo Espírito Santo. Mas não parou por aí. Mais adiante, em Mateus 2, o anjo volta para instruir José a fugir para o Egito e proteger Jesus de Herodes. E quando o perigo passou, o anjo deu o sinal para que ele retornasse. Percebe a precisão e o cuidado com que Deus guia nossas vidas? Os anjos não são figuras distantes, são mensageiros ativos, cumprindo sua missão de proteger e direcionar os herdeiros da salvação como você e eu. Mas talvez você se pergunte: como posso saber se um sonho com anjos é realmente de Deus? Aqui está algo que você deve lembrar sempre. A voz de Deus, mesmo quando se manifesta através de anjos, nunca contradiz sua palavra. Se a mensagem desse sonho não está em harmonia com a Bíblia, então não vem de Deus. Por isso, nossa relação com as Escrituras é vital. Ao estudá-las, somos equipados para discernir e compreender as mensagens divinas. Outro aspecto importante é a paz que acompanha um sonho angelical. Mesmo que a mensagem seja uma advertência ou uma instrução difícil, sempre haverá uma sensação de calma e propósito. Os anjos não vêm para semear medo ou confusão. Eles vêm para refletir a glória e o amor de Deus. E essa paz que sentimos ao receber sua mensagem é uma confirmação de sua autenticidade. Agora não basta sonhar, é preciso agir. Imagine se Jacó tivesse ignorado a escada ou se José não tivesse seguido as instruções do anjo. Sua obediência transformou não apenas suas vidas, mas também a história da humanidade. Então, se você tiver um sonho onde sente que um anjo falou com você, ore.
Pergunte a Deus o significado e como deve responder. E se a mensagem for clara, obedeça com confiança, sabendo que Deus sempre tem um propósito maior por trás de cada instrução. Por fim, não guarde essas experiências para si. Compartilhá-las pode edificar outras pessoas e fortalecer a fé da sua comunidade. Testemunhar como Deus usou seus anjos para direcioná-lo ou confortá-lo em sonhos é uma forma poderosa de glorificar seu nome e mostrar que Ele está ativo em nossas vidas hoje. Deus continua falando, e os anjos são um dos muitos meios que Ele usa para cuidar de nós. Então, na próxima vez que você tiver um sonho que traga paz, direção ou conforto, lembre-se de que é muito possível que você esteja recebendo uma visita celestial. Deus está falando com você, guiando-o e lembrando-o de que, como diz Hebreus, seus anjos estão aqui para servi-lo e ajudá-lo a caminhar rumo à salvação. Você está pronto para ouvir e obedecer? Número 3. Promessas e esperança. O significado do arco-íris nos seus sonhos. Você já acordou depois de sonhar com um arco-íris e sentiu uma paz profunda? Deixe-me te dizer algo. Isso não é coincidência. O arco-íris tem um significado tão poderoso que vai muito além de um simples fenômeno natural. Em Gênesis 9:13, Deus diz: "O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra." É um lembrete eterno de sua fidelidade, de que após a tempestade sempre há esperança. E quando ele aparece nos seus sonhos, pode ser uma forma de Deus falar diretamente com você, lembrando-o de que suas promessas continuam válidas para a sua vida. O arco-íris é um símbolo de aliança. Após o dilúvio, quando Noé e sua família saíram da arca, Deus estabeleceu essa aliança não apenas com eles, mas com toda a humanidade e a criação. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E o arco-íris ficou como um sinal visível dessa promessa. Assim, quando você sonha com um arco-íris, Deus pode estar dizendo: "Minhas promessas ainda estão de pé. Não importa quão forte seja a tempestade que você está enfrentando, eu estou com você e cumprirei a minha palavra." Mas não se trata apenas de uma promessa do passado. O arco-íris traz uma mensagem atual para nós hoje. Ele pode aparecer em sonhos como um sinal de esperança em momentos de dificuldade. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível, um desafio que te deixa esgotado. E então, no silêncio da noite, você sonha com um arco-íris iluminando o céu. Esse sonho não é apenas um consolo, é um lembrete de que Deus tem planos de redenção e restauração para a sua vida. Depois de cada tempestade, ele traz algo belo e cheio de propósito. Na Bíblia, o arco-íris aparece em momentos-chave. Em Ezequiel 1:28, o profeta vê o arco-íris como parte da visão da glória de Deus. É um reflexo de sua majestade, de sua perfeição e de sua ordem. Depois, em Apocalipse 4:3, o arco-íris rodeia o trono de Deus, simbolizando sua fidelidade eterna e a perfeição do seu reino. Esses textos mostram que o arco-íris não é apenas um sinal para a terra, mas também uma representação da própria presença de Deus e de sua promessa de estar sempre próximo do seu povo. Quando você sonha com um arco-íris, não deve ficar apenas com a imagem. É importante refletir e buscar o significado à luz da palavra de Deus. Os sonhos autênticos que vêm dele sempre estarão em harmonia com o que a Bíblia diz. Se o sonho te deixar com uma sensação de paz e esperança, é provável que Deus esteja te lembrando de que você pode confiar em suas promessas, mesmo nos momentos mais sombrios. E se você não entender completamente a mensagem, a oração e o discernimento espiritual são suas melhores ferramentas. Deus também usa o arco-íris para nos lembrar de sua misericórdia. Talvez você sinta que falhou, que seus erros te afastaram do amor de Deus. Mas o arco-íris é uma prova de que sua graça é constante. Assim como ele prometeu não destruir a terra, também promete perdão e novas oportunidades para aqueles que se aproximam dele. É um convite para confiar em sua misericórdia e deixar para trás as culpas que nos prendem.
Quando você tiver um sonho com um arco-íris, não o tome como algo trivial. Agradeça a Deus por esse sinal e reflita sobre o que Ele pode estar te dizendo. Talvez seja um lembrete de que os planos dele são maiores do que os seus medos. Ou talvez Ele esteja te chamando para renovar sua confiança nele, para lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, sua fidelidade nunca falha. Deus continua falando através de sinais como o arco-íris, tanto na realidade quanto em nossos sonhos. É um lembrete de que seu amor e fidelidade são constantes, de que após cada tempestade, Ele traz esperança e renovação. Então, se você sonhar com um arco-íris, acorde com a certeza de que Deus está operando na sua vida. Suas promessas não falham e o melhor ainda está por vir. Número 4. O significado profundo dos números nos seus sonhos. Deixe-me te levar a um terreno fascinante que talvez você ainda não tenha explorado completamente. O significado dos números nos sonhos. Quando Deus nos fala através de sonhos, cada detalhe importa, e os números em particular carregam um peso profundo e simbólico. Em Gênesis 41:32, encontramos uma chave para entender isso. Quando o faraó teve 2 sonhos sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, José interpretou que a repetição e os números eram uma confirmação de que a mensagem vinha diretamente de Deus e que ele estava apressado em realizá-la. Os números nos sonhos não são coincidência, são uma linguagem divina cheia de mensagens específicas. Nos sonhos, os números não são apenas cifras. Eles representam ciclos, temporadas e, muitas vezes, a natureza dos planos de Deus. Quando você sonha com um número repetido ou que chama a sua atenção, pode ser uma forma de Deus enfatizar algo importante. Veja o caso do sonho do faraó. Os 7 anos de abundância e os 7 anos de fome simbolizavam um ciclo completo, algo que deveria acontecer conforme a vontade de Deus. E o mais impressionante é como Deus não apenas revelou o problema, mas também a solução. José, obediente e cheio de sabedoria divina, preparou o Egito para enfrentar o que estava por vir. É exatamente isso que Deus quer para você quando fala através de números nos sonhos. Não apenas revelar algo, mas te equipar para agir. Outro exemplo incrível é o sonho do rei Nabucodonosor em Daniel 4. A grande árvore que foi cortada simbolizava o próprio rei, e os 7 tempos representavam um período completo de julgamento e restauração. Durante esse tempo, Nabucodonosor aprendeu a reconhecer que Deus é soberano sobre tudo. Os números, nesse caso, não apenas apontaram para um evento, mas para um processo espiritual. Talvez Deus também esteja usando números nos seus sonhos para te mostrar um tempo de prova, de aprendizado ou até de restauração que Ele tem para a sua vida. E não podemos esquecer a visão de João em Apocalipse, onde aparece o número 666. Aqui, o número simboliza imperfeição e oposição a Deus. É um lembrete de que os números nos sonhos nem sempre trazem consolo, mas às vezes claras advertências. Deus nos dá esses sinais para que estejamos atentos, para que nossas decisões estejam alinhadas com a sua vontade. Isso nos leva a um ponto crucial. Interpretar os números nos sonhos não é algo que devemos tomar de forma leviana. Cada número na Bíblia tem um significado profundo. O 3 simboliza a perfeição divina, o 7, plenitude, o 12, governo, e o 40, prova e preparação. Quando você sonha com números, não olhe apenas para o número em si, mas para o contexto do sonho. O que você estava sentindo, o que estava acontecendo ao seu redor. Deus fala não apenas através do número, mas também por meio das emoções e das imagens que o acompanham. Por isso é tão importante buscar discernimento espiritual. Ore, peça clareza ao Espírito Santo e, se necessário, consulte um líder espiritual que possa te ajudar a entender o que Deus quer te dizer. Os números nos sonhos também têm um propósito prático.
Se Deus te mostra algo relacionado a um tempo específico, como 7 dias, 7 meses ou até 7 anos, Ele pode estar te chamando para se preparar para algo grandioso. Talvez seja um tempo de bênção, um período de prova ou uma transição importante na sua vida. Ao prestar atenção e agir com obediência, como José no Egito, você pode se alinhar ao plano divino e estar pronto para o que vier. Não guarde essas experiências só para você. Se você sonhou com números que acredita serem de Deus, compartilhe. Seus testemunhos podem edificar outras pessoas, inspirando-as a prestar atenção e buscar o significado por trás dos sonhos que elas também tiveram. Lembre-se de que Deus não é um Deus de confusão. Se Ele está te mostrando algo, é porque tem um propósito claro e cheio de amor para a sua vida. Os números são mais do que simples cifras. Eles são um idioma celestial, uma forma de Deus comunicar seus planos e sua vontade. Portanto, preste atenção nos seus sonhos, busque o significado na sua palavra e confie que se Deus está falando com você, é porque Ele tem algo importante a dizer. Você está pronto para ouvir? Número 5. A mentoria divina. Através dos seus sonhos. Deixe-me te dizer algo. Deus não apenas nos fala, Ele também nos guia e nos levanta através de mentores que coloca em nosso caminho, até mesmo em nossos sonhos. Atos 9, versículo 10 nos mostra um exemplo incrível disso. Deus chama Ananias em uma visão e lhe dá uma tarefa que à primeira vista parece impossível: guiar e curar Saulo, o perseguidor de cristãos. E o mais impressionante é como Ananias responde com disposição, dizendo: "Eis-me aqui, Senhor." Essa pequena frase muda tudo. Através de Ananias, Deus transforma Saulo em Paulo, um dos maiores apóstolos do cristianismo. Deus usa sonhos e visões para nos enviar mentores, porque sabe que precisamos de orientação em nossa caminhada. Ninguém é chamado para percorrer este caminho sozinho. Às vezes, esse mentor pode ser alguém inesperado, assim como Ananias foi para Saulo. Talvez, em um sonho, você veja uma figura que fala com você, que o guia ou até mesmo o corrige. Esse mentor pode ser alguém conhecido ou até mesmo um símbolo da orientação divina. O importante é prestar atenção à mensagem e ao propósito desse sonho. Pensemos em José, o filho de Jacó. Seus sonhos proféticos não apenas revelaram seu futuro, mas também o papel fundamental que ele desempenharia na salvação de sua família. Embora seus irmãos o tenham invejado e vendido como escravo, os sonhos de José eram um lembrete constante do plano divino para sua vida. Os sonhos não apenas lhe deram esperança, mas também serviram como guia para entender seu propósito no Egito. Deus o preparou, o moldou e o usou para cumprir seu plano perfeito. Agora vejamos Gideão. Em Juízes 6, encontramos um homem inseguro, escondido, trabalhando no lagar. Mas Deus o chama através de uma visão dizendo: "O Senhor está com você, homem valente." Essa visão não apenas lhe dá uma missão, mas também a coragem para liderar Israel contra os midianitas. Gideão é um exemplo de como Deus utiliza mentores e visões para transformar pessoas comuns em líderes extraordinários. Mas como saber se um sonho é realmente uma mentoria divina? Primeiro, confirme se a mensagem está em harmonia com a palavra de Deus. Ele nunca te dirá algo que contradiga sua verdade. Depois, preste atenção às emoções que acompanham o sonho. As mensagens autênticas de Deus sempre trazem paz, propósito e uma clareza que supera qualquer dúvida. Mesmo que o sonho implique uma mudança difícil, você sentirá a tranquilidade de que Deus está com você em cada passo. É importante também buscar discernimento espiritual. Ore, peça ao Espírito Santo entendimento e, se necessário, converse com um líder espiritual ou alguém maduro na fé. Às vezes, perspectivas externas nos ajudam a enxergar o que talvez não compreendemos completamente. Quando você receber um sonho que o inspire a seguir a orientação de um mentor ou que o coloque no papel de guiar outros, haja com fé. Assim como Ananias diga: "Eis-me aqui, Senhor."
Talvez o caminho não seja fácil, mas ele estará sempre cheio de propósito. E lembre-se, os sonhos de mentoria divina não são apenas para você. Compartilhe-os, testemunhe como Deus está te guiando, porque sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para encontrar seu caminho. Deus continua falando hoje e muitas vezes Ele faz isso através de sonhos cheios de significado e direção. Então, preste atenção, confie em suas mensagens e caminhe com fé, sabendo que Ele sempre colocará as pessoas certas em sua vida para guiá-lo, fortalecê-lo e levá-lo a cumprir o propósito que Ele planejou para você. Você está disposto a ouvir e dizer a Deus: eis-me aqui. Número 6. Orando por outros através dos seus sonhos. Você já teve um sonho em que sentiu a necessidade de orar por alguém? Deixe-me te dizer que esses sonhos não são por acaso. Deus usa nossos sonhos para nos despertar a um propósito maior: interceder por outras pessoas. Tiago 5,16 nos ensina que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E quando Deus nos dá o privilégio de orar por alguém através de um sonho, Ele está nos convidando a fazer parte do seu plano de cura e restauração. A intercessão é um ato de amor puro. É a nossa forma de dizer: Senhor, eu me coloco na brecha por essa pessoa. Use minha voz para trazer paz, consolo e cura. Às vezes, em sonhos, Deus nos revela rostos, nomes ou situações específicas. Pode ser alguém próximo ou até mesmo um desconhecido. Mas o propósito é claro: nos levantar como intercessores. Esses sonhos são lembretes divinos de que nossa oração tem poder, não porque somos perfeitos, mas porque o Deus que ouve é perfeito. A história de Jó é um exemplo incrível. Depois de tudo o que Jó sofreu, Deus pediu que ele orasse por seus amigos, aqueles mesmos amigos que o haviam julgado de forma injusta. E o que aconteceu? Jó 42:10 diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Sua intercessão não apenas trouxe restauração para seus amigos, mas também para ele mesmo. É assim que a intercessão funciona. Enquanto oramos por outros, Deus também trabalha em nós. É um ato de graça que flui em ambas as direções. Outro exemplo poderoso é Daniel. Em Daniel 9, vemos como sua oração intercessora moveu os céus. Daniel buscava entendimento para as visões que havia recebido, e sua persistência na oração desencadeou respostas no âmbito espiritual. Isso nos mostra que a intercessão não afeta apenas o mundo físico, mas também o espiritual. Quando Deus te chama a interceder através de um sonho, pode ser que Ele esteja operando em algo muito maior do que você consegue imaginar. E não podemos esquecer o que aconteceu com Pedro. Em Atos 12, Pedro estava preso, mas enquanto isso a igreja orava fervorosamente por ele. O resultado? Um anjo o libertou de forma milagrosa. Isso nos ensina que a intercessão coletiva tem um poder especial. Quando nos unimos em oração, movemos montanhas. Então, se você já sonhou com uma situação em que sentiu o peso de orar por alguém, não ignore. Pode ser que Deus esteja usando sua oração como uma chave para abrir portas que parecem fechadas. Agora, como discernir se um sonho é realmente um chamado à intercessão? Primeiro, preste atenção aos detalhes. O que você viu? Quem apareceu? Quais emoções você sentiu? Segundo, confirme a mensagem com a palavra de Deus. A intercessão estará sempre alinhada com o amor, a graça e o plano redentor de Deus. E por fim, ore. Você não precisa entender tudo de imediato. O importante é ser obediente. Peça ao Espírito Santo que te guie e te dê clareza sobre como orar. Também é útil manter um diário de sonhos. Escreva o que você se lembrar e reflita sobre como Deus deseja que você haja. Isso não apenas te ajudará a recordar os detalhes, mas também permitirá que você veja como Deus opera através das suas orações. E não tenha medo de buscar apoio. Converse com um líder espiritual ou alguém de confiança na sua comunidade de fé. Às vezes, compartilhar o que você sonhou pode trazer confirmação e clareza.
A intercessão não é apenas uma tarefa, é um privilégio. Quando oramos por outros, nos tornamos um canal da graça de Deus. Estamos participando do plano eterno de amor e restauração dele. Então, da próxima vez que você tiver um sonho que te impulsione a orar por alguém, não ignore. Pode ser que essa oração seja a resposta que essa pessoa precisa, o consolo que sua alma anseia ou a libertação que seu espírito clama. Deus está procurando corações dispostos, pessoas que digam: aqui estou, Senhor, use-me. E quando respondemos ao seu chamado para interceder, não apenas transformamos vidas, também somos transformados. Então, você está pronto para ser o intercessor que Deus precisa? Sua oração pode mudar tudo. Número 7. A proteção de Deus através dos sonhos. Deixe-me te contar algo que mudará sua perspectiva. Deus continua falando, continua protegendo, e muitas vezes Ele faz isso através dos sonhos. Em Mateus 2,12, lemos como os sábios do Oriente, após visitarem o menino Jesus, foram advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes. Por quê? Porque Herodes tinha intenções sombrias e perigosas. Graças a essa advertência divina, não apenas os sábios foram protegidos, mas também o plano de salvação foi preservado. É assim que Deus opera. Ele está sempre cuidando de nós, mesmo enquanto dormimos. Os sonhos de advertência e proteção são uma ferramenta poderosa que Deus usa para nos guiar para longe do perigo. Não importa se a ameaça é física, emocional ou espiritual. Quando Deus te envia um sonho com uma mensagem clara, Ele está demonstrando seu amor e cuidado. Pense em José, o marido de Maria. Em várias ocasiões, Deus falou com ele em sonhos para proteger Jesus. Primeiro, ele lhe disse para aceitar Maria como esposa, garantindo que o que ela carregava em seu ventre era do Espírito Santo. Mais tarde, em outro sonho, Deus ordenou que ele fugisse para o Egito para salvar o menino do plano de Herodes, de tirar sua vida. José não questionou as instruções, ele simplesmente obedeceu. Sua fé e ação imediata garantiram a proteção do Messias. Mas por que Deus usa os sonhos para nos advertir? Os sonhos são um canal onde nossas defesas estão baixas e nossa mente está mais aberta. É um momento em que as distrações do dia desaparecem e estamos mais receptivos para ouvir sua voz. Quando Deus te mostra algo em um sonho, muitas vezes Ele faz isso para prevenir um erro, te proteger de um perigo ou direcionar teus passos conforme a sua vontade. O propósito dele é sempre assegurar que seus planos sejam cumpridos. E ele faz isso de uma maneira tão pessoal e específica que é impossível ignorar. Um exemplo perfeito disso é a história de Daniel. Em uma de suas visões, Deus revelou reinos futuros e eventos proféticos que mudariam a história. Através desses sonhos, ele não apenas protegeu Daniel, mas também lhe deu a força e a fé necessárias para se manter firme em meio à opressão. Cada detalhe do sonho era uma demonstração do controle soberano de Deus sobre o tempo e a humanidade. O que Daniel recebeu não era apenas uma advertência, mas também um consolo. O reino de Deus sempre prevalecerá. Quando você recebe um sonho que parece ser uma advertência, é importante discerni-lo corretamente. Nem todos os sonhos têm um significado espiritual, mas aqueles que vêm de Deus geralmente trazem uma combinação de urgência e paz. Urgência para agir, mas também paz ao saber que Ele está contigo, te guiando em cada passo. Para confirmar se um sonho é realmente de Deus, sempre consulte sua palavra. Deus nunca te dirá algo que contradiga o que Ele já revelou na Bíblia. E se você tiver dúvidas, procure o conselho de um líder espiritual ou de alguém maduro na fé que possa te ajudar a interpretar o que você viu. Responder a um sonho de advertência exige ação imediata. Os sábios do Oriente obedeceram sem questionar, e sua decisão garantiu sua segurança e a continuidade do plano divino.
Você também pode responder com fé e confiança, sabendo que se Deus está te mostrando algo, é porque Ele tem um propósito claro para você. Ore, busque clareza em sua presença e siga as instruções que receber. Não guarde essas experiências só para você. Testemunhe como Deus interveio em sua vida através dos sonhos. Talvez sua história inspire outras pessoas a prestar mais atenção aos sinais divinos em suas próprias vidas. Lembre-se de que Deus não apenas protege através dos sonhos. Ele também edifica comunidades de fé quando compartilhamos como sua mão nos guia e nos guarda. Deus continua falando hoje, assim como fez com os sábios, com José e com Daniel. Ele está atento a cada detalhe da sua vida e, se necessário, usará um sonho para te proteger ou te direcionar. Então, da próxima vez que tiver um sonho que te deixe com uma sensação de urgência, preste atenção. Ore, busque sua direção e haja com fé. Porque quando obedecemos à sua voz, mesmo naquilo que parece ser apenas um sonho, nos alinhamos ao seu plano perfeito. Você está pronto para ouvir e obedecer? Deus está cuidando de você, mesmo enquanto você dorme. Número 8. Profecias reveladas em seus sonhos. Quando Deus quer falar, sua mensagem não tem limites, e muitas vezes Ele utiliza a linguagem simbólica dos sonhos para nos revelar coisas profundas. Daniel 7:2 nos dá um exemplo claro disso. Daniel vê 4 bestas diferentes subindo do mar, cada uma representando um reino futuro. Por que Deus usaria animais para transmitir sua mensagem? Porque os animais, com suas características únicas, nos ajudam a entender realidades espirituais e eventos futuros de uma forma visual e impactante. Não é apenas um sonho, é uma janela para o plano divino. Deus usa animais nos sonhos porque cada um deles carrega um simbolismo profundo. Pense nisso. O leão representa força e domínio, a ovelha, mansidão e pureza, a serpente, astúcia e engano. Cada animal tem uma história para contar, e no contexto dos sonhos, essas histórias podem revelar uma mensagem clara de Deus para nossas vidas. No caso de Daniel, as bestas simbolizavam reinos que surgiriam, cada um com suas próprias características e propósito na história. Mas o mais importante é como a visão termina, com a supremacia do reino eterno de Deus. Essa é a mensagem final de qualquer revelação divina, que Ele está no controle. Veja o que acontece com o sonho de Nabucodonosor em Daniel 4. A grande árvore que representa o rei, cheia de força e glória, é cortada. Por quê? Porque Nabucodonosor precisava aprender humildade e reconhecer que todo o poder vem de Deus. Os elementos naturais, como a árvore neste caso, e os animais que se refugiam sob ela, são um reflexo de como Deus usa a criação para falar com clareza. A mensagem não era apenas para Nabucodonosor, mas para todos que leem essa história. Deus pode usar o que for necessário para nos trazer de volta a Ele. E então temos o livro de Apocalipse, onde o simbolismo animal atinge um nível impressionante. O apóstolo João descreve a besta e seu número, 666, como um símbolo do mal e da imperfeição. Essa passagem nos lembra que os sonhos e visões com animais nem sempre são confortantes, às vezes são advertências. Mas mesmo nessas advertências, Deus está mostrando seu amor e cuidado, porque Ele está nos preparando para permanecermos firmes na fé diante de qualquer desafio. Agora, quando você sonha com animais, como saber se esse sonho é de Deus? Primeiro, preste atenção ao contexto. O que o animal estava fazendo? Como você se sentiu no sonho? Os sonhos de Deus sempre têm um propósito claro e estão alinhados com sua palavra. Se a mensagem parecer confusa, ore. Peça discernimento ao Espírito Santo e consulte a Bíblia para entender o simbolismo. Lembre-se de que Deus nunca contradiz sua palavra. Se você vê um leão em um sonho, por exemplo, ele pode representar força, mas também depende do contexto. Na Bíblia, o leão pode simbolizar tanto Cristo quanto o inimigo. Por isso, é crucial buscar a orientação de Deus.
É útil manter um registro dos seus sonhos. Escreva tudo o que você se lembrar, mesmo os pequenos detalhes, porque muitas vezes esses detalhes contêm a chave para entender a mensagem completa. E não tenha medo de compartilhar seus sonhos com alguém maduro na fé. Deus usa a comunidade para confirmar e esclarecer sua mensagem. Quando Deus usa animais em sonhos, Ele o faz para capturar nossa atenção e transmitir algo importante. Pode ser uma advertência, uma confirmação ou simplesmente uma maneira de lembrar que Ele está no controle. Por isso, não ignore esses sonhos. Reflita, ore e busque em sua palavra. Porque quando Deus fala, mesmo através de um sonho com animais, Ele o faz com um propósito eterno. Ele quer te guiar, proteger e lembrar que seu plano sempre prevalece. Você está disposto a ouvir? Deus tem algo a dizer a você, mesmo nos sonhos mais simbólicos. Número 9. A presença de Deus em seus sonhos. Imagine acordar após um sonho tão impactante que você não consegue esquecê-lo. Um sonho onde a luz, as cores e uma sensação de paz absoluta te envolvem. Não é um sonho qualquer, é uma experiência que transcende o terreno. Foi assim para Ezequiel. Em Ezequiel 1:28, ele descreve uma visão onde a glória de Deus se manifesta como um resplendor ao redor, como um arco nas nuvens depois da chuva. Não há palavras suficientes para capturar a majestade do que ele presenciou, mas algo é claro. Quando Deus se manifesta em nossos sonhos, é impossível permanecer o mesmo. A presença de Deus nos sonhos não é apenas um momento de admiração. É um convite para aprofundar nossa fé e adoração. Através dessas visões, Deus nos lembra de sua santidade, sua majestade e sua proximidade. Talvez você pergunte, por que Deus escolheria um sonho para se revelar? Os sonhos são um terreno onde nossas defesas caem, onde o ruído do mundo não pode interferir. É um espaço onde Deus pode nos falar diretamente, sem distrações, mostrando-nos sua glória de uma maneira que toca profundamente nosso espírito. A visão de Isaías no templo é outro exemplo poderoso. Isaías vê o Senhor sentado em um trono alto e sublime, e os serafins ao seu redor cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías se sente sobrecarregado pela santidade de Deus, consciente de sua própria insuficiência. Mas naquele momento, algo muda. Um serafim toca seus lábios com uma brasa viva, purificando-o e preparando-o para seu chamado. Quando Deus se manifesta, não é apenas para nos impressionar, mas para nos transformar. Ele nos purifica, nos chama e nos envia. João, no Apocalipse, também recebe uma visão da glória de Deus. Ele descreve um trono cercado por um arco-íris, criaturas viventes que não cessam de louvar, e anciãos que se prostram em adoração. É uma cena de louvor contínuo, um lembrete de que nossa resposta natural à presença de Deus deve ser a adoração. Quando Deus se revela em um sonho, não é apenas para mostrar sua majestade, mas para nos levar a um lugar de adoração profunda e sincera. Reconhecer a presença de Deus em um sonho é algo que marca sua vida. Esses sonhos estão cheios de paz, de uma santidade que não pode ser descrita em palavras. Se você já teve um sonho assim, sabe do que estou falando. É como se uma parte de sua alma soubesse, sem sombra de dúvidas, que você acabou de estar na presença de algo muito maior do que você. Mas como discernir se um sonho é realmente uma manifestação de Deus? Sempre começa com sua palavra. A presença de Deus nos sonhos nunca contradiz as Escrituras. Se o que você viu reforça sua verdade e seu caráter, então você pode confiar que foi Ele. Além disso, esses sonhos trazem paz, não confusão. Embora você possa não entender tudo imediatamente, há uma tranquilidade profunda que os acompanha. E você não precisa interpretá-los sozinho. Converse com alguém maduro na fé, um pastor ou mentor, que possa te ajudar a discernir o que Deus está dizendo. Quando Deus se manifesta em um sonho, nossa resposta deve ser uma adoração.
Não é apenas um momento para admirar sua glória, mas para refletir sobre como essa revelação muda nossa vida. Quais áreas da sua vida precisam de mais reverência, mais fé, mais obediência? Deus não se revela por acaso. Cada visão, cada sonho tem um propósito claro. Compartilhar essas experiências também edifica outros. Quando você fala sobre como Deus se manifestou em sua vida, você inspira outros a buscar sua presença. Você ajuda para que eles também fiquem atentos às formas como Deus pode falar com eles, até mesmo em seus sonhos. A glória de Deus não é algo distante ou inacessível. Ele quer se revelar, quer que experimentemos sua presença, até mesmo nos aspectos mais íntimos da nossa vida, como nossos sonhos. Então, se alguma vez você sentir que teve um encontro divino enquanto dormia, não ignore. Reflita, ore, adore e deixe que essa experiência te leve mais perto dele. Porque quando Deus se manifesta, até mesmo em um sonho, ele está transformando sua vida para sempre. Número 10. Revelações profundas de Deus em seus sonhos. Há momentos em que nos encontramos na escuridão, buscando respostas, desejando entender os planos de Deus para nossas vidas. E é exatamente nesses momentos que Deus age. Ele usa os sonhos para revelar o que está oculto, como um farol de luz no meio da noite. Daniel 2:22 expressa isso de forma tão poderosa. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Este versículo nos lembra que não há mistério grande demais, nem canto escuro demais que Deus não possa iluminar. Pense nisso. Quando Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua que o deixou perplexo, ninguém em seu reino conseguiu explicar o significado, nem os magos, nem os sábios. Mas então surge Daniel, um homem guiado por Deus, que humildemente reconhece que a sabedoria não vem dele, mas do alto. Daniel recebe a interpretação divina e revela que a estátua simboliza reinos que viriam e passariam, mas que no final o reino de Deus prevalecerá para sempre. Esse sonho não era apenas para Nabucodonosor, era para todos nós. É uma afirmação de que Deus tem controle absoluto sobre a história e que sua luz pode iluminar qualquer mistério. Os sonhos de revelação profunda também têm um propósito pessoal, como na vida de José. Desde muito jovem, Deus deu a ele sonhos que previam seu futuro, mas não foi um caminho fácil. Seus próprios irmãos o venderam, e José enfrentou provas duríssimas antes de ver o cumprimento das promessas de Deus. Mas esses sonhos foram sua âncora. Cada desafio, cada injustiça, cada noite escura foi uma preparação para o momento em que Deus o exaltaria e o usaria para salvar sua família e uma nação inteira. Isso nos lembra que quando Deus nos revela algo, não importa quanto tempo leve ou quantos obstáculos enfrentemos, sua palavra se cumprirá. E então temos João, o apóstolo amado, que recebeu uma das revelações mais impressionantes de toda a Bíblia, o livro de Apocalipse. Em um momento de perseguição e desespero para a igreja, Deus mostrou a ele o fim dos tempos, não para assustar, mas para fortalecer. Nas suas visões, João viu o trono de Deus cercado por louvores eternos e também viu a vitória final sobre o mal. Cada símbolo, cada detalhe desses sonhos estava cheio de um propósito divino, lembrar-nos de que no final Deus sempre vence. Mas como sabemos se um sonho que tivemos é uma revelação profunda de Deus? Primeiro, todo sonho que vem de Deus estará sempre em harmonia com sua palavra. Deus não se contradiz. Se o sonho te leva a refletir, a buscar mais dele e a alinhar sua vida com sua vontade, então preste atenção. Ore, peça discernimento ao Espírito Santo. Ele é quem nos guia a toda a verdade. E não tenha medo de buscar conselhos na comunidade de fé. Às vezes, compartilhar um sonho com alguém maduro espiritualmente pode trazer a clareza de que você precisa.
Os sonhos de revelação profunda também trazem uma sensação de paz, mesmo quando contêm advertências. Essa paz vem do fato de sabermos que Deus está no controle, que Ele está te mostrando algo para te proteger, te preparar ou direcionar seus passos. Talvez o sonho não faça sentido imediato, mas confie no processo. Deus te dará entendimento no tempo certo. E não se esqueça de compartilhar o que Deus te mostra. Seus sonhos e as revelações que você recebe não são apenas para você. Como no caso de Daniel, José ou João, o que Deus revela muitas vezes tem impacto em outras pessoas. Seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa para encontrar direção ou esperança em sua própria vida. Deus continua falando hoje, assim como fez no passado. Ele usa sonhos para revelar mistérios, para nos guiar e para nos lembrar de que sua luz está sempre presente, mesmo nos lugares mais sombrios. Então, preste atenção, busque sua face em oração, confie em sua palavra e permita que as revelações que você recebe transformem sua vida e te aproximem mais dele. Porque quando Deus fala, mesmo em sonhos, é impossível permanecer igual. Número 11. O derramamento divino e as profecias. Deus prometeu algo poderoso, algo que transcende gerações e alcança cada aspecto de nossas vidas. Joel 2:28 nos diz: "E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos." Este versículo fala de uma era em que o Espírito Santo se move com liberdade, comunicando-se conosco de maneiras profundas e sobrenaturais. E uma dessas maneiras é por meio dos sonhos. Pense nisso. O derramamento do Espírito não é exclusivo de alguns poucos, é para todos. Jovens e idosos, homens e mulheres, todos estão incluídos nessa promessa. Deus não faz distinção porque o propósito dele é capacitar o seu povo, permitir que participemos de seus planos e nos dar a capacidade de ouvir sua voz. Os sonhos proféticos são uma ferramenta divina, uma forma de Deus revelar sua vontade, nos preparar para o que está por vir e nos conectar com o seu coração. Veja o que aconteceu no Pentecostes. Foi o momento em que a promessa de Joel se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e algo incrível aconteceu. Começaram a falar em línguas, a profetizar, e suas vidas foram completamente transformadas. Pedro, cheio do Espírito, lembrou-se dessas palavras de Joel para explicar o que estava acontecendo. Foi um lembrete de que os sonhos e as profecias não são algo distante ou impossível. São uma manifestação direta do Espírito Santo em nossas vidas. E o que dizer de Ágabo? Esse profeta, guiado pelo Espírito, previu eventos importantes para a igreja primitiva. Por meio de visões e sonhos, ele advertiu sobre uma fome que estava por vir e preparou os crentes para enfrentá-la. Até mesmo previu a perseguição que Paulo enfrentaria em Jerusalém. Essas profecias não apenas guiaram a igreja, mas fortaleceram sua fé. Lembraram que mesmo diante das dificuldades, Deus estava no controle e fornecendo um mapa para que seguissem adiante. O livro de Amós nos dá outro exemplo poderoso. Amós declara que Deus não faz nada sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Isso inclui os sonhos. Quando Deus nos dá um sonho profético, não é apenas para nos informar, é para nos envolver em sua obra. Ele nos dá a responsabilidade de agir, orar, nos preparar e compartilhar essas mensagens com outras pessoas. Mas como discernir se um sonho realmente vem do Espírito Santo? Primeiro, ele deve estar alinhado com a palavra de Deus. Deus nunca se contradiz. Se o sonho aponta para algo que não está em harmonia com as Escrituras, ele não vem dele. Além disso, os sonhos que vêm do Espírito trazem paz, mesmo quando são advertências. Essa paz é um selo de que Deus está trabalhando e de que podemos confiar no que Ele nos mostra. A oração é fundamental. Quando recebemos um sonho que acreditamos ter significado profético, devemos levá-lo a Deus em oração.
pedir clareza, discernimento e direção. Às vezes, também precisamos buscar conselhos de líderes espirituais ou de pessoas maduras na fé. Eles podem nos ajudar a interpretar e aplicar corretamente o que Deus está dizendo. Sabe qual é a coisa mais bonita disso tudo? Os sonhos e as profecias não são um fim em si mesmos. São uma ponte para um relacionamento mais profundo com Deus. Quando nos abrimos ao Espírito Santo, Ele nos guia, não apenas para compreender os sonhos, mas para viver em comunhão constante com o Pai. Cada revelação, cada profecia, cada sonho é um convite para caminhar mais perto dele. Portanto, preste atenção aos seus sonhos. Não os descarte como algo sem importância. Pode ser que Deus esteja falando com você, revelando algo crucial para a sua vida ou para a vida de outros. E quando isso acontecer, responda com fé, humildade e obediência. Porque no final, tudo isso não é apenas sobre nós. Trata-se de participar do plano divino, de ser instrumento do amor e do propósito de Deus neste mundo. Número 12. Segurança e conforto de Deus em seus sonhos. Há momentos em nossas vidas em que sentimos que estamos sozinhos, enfrentando desafios e medos que parecem não ter solução. Mas Deus, em seu amor infinito e cuidado, sempre encontra uma maneira de nos lembrar de que não estamos sozinhos. Muitas vezes, Ele faz isso através dos sonhos. Gênesis 28:16 nos mostra como Jacó, em um dos momentos mais incertos de sua vida, teve um encontro com a presença divina. Ele acordou dizendo: "Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Este versículo encapsula como Deus se revela em sonhos para oferecer segurança e conforto, mesmo quando não estamos conscientes de sua proximidade. Imagine o estado emocional de Jacó naquele momento. Ele havia deixado sua casa, fugindo de seu irmão Esaú, e se encontrava sozinho, em um deserto emocional e físico. Mas, no meio dessa solidão, Deus lhe mostrou uma escada que conectava o céu e a terra, com anjos subindo e descendo. Essa imagem não era apenas bonita, mas profundamente significativa. Estava dizendo a Jacó que ele não estava sozinho, que o céu estava conectado com a terra e que Deus estava agindo em seu favor. Nesse sonho, Deus prometeu protegê-lo, prover para ele e cumprir o pacto que havia feito com seus antepassados. Deus continua fazendo isso hoje. Ele utiliza os sonhos para manifestar sua presença, especialmente nos momentos em que mais precisamos. Quando estamos atravessando situações difíceis, quando a incerteza nos sobrecarrega ou quando sentimos que não há um caminho claro, Deus se aproxima para nos oferecer consolo. Nesses sonhos, Ele nos lembra de que sua presença está conosco, que sua mão nos sustenta e que seu plano continua em ação, mesmo que não o compreendamos no momento. Pensemos também em Elias, outro exemplo poderoso. Depois de enfrentar os profetas de Baal e experimentar uma grande vitória, Elias caiu em uma profunda desesperação. Ele estava esgotado, física e emocionalmente, e chegou ao ponto de pedir a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus não o abandonou. No Monte Horebe, Elias experimentou a presença de Deus em um sussurro suave, uma experiência que lhe trouxe consolo e renovação. Embora não tenha sido especificamente um sonho, esse encontro nos mostra que Deus se aproxima nos momentos de maior necessidade, falando conosco de maneiras pessoais e profundas. Ana, a mãe de Samuel, é outro exemplo de como Deus oferece segurança e conforto. Embora não se mencione um sonho específico, sua história reflete como a oração fervorosa e o encontro com a presença divina trazem paz e esperança. Em sua angústia, Ana clamou a Deus no templo e ele respondeu ao seu clamor. Esse tipo de resposta, que muitas vezes pode vir por meio de sonhos, nos mostra que Deus ouve nossos lamentos e nos envolve com sua paz. Mas como sabemos se um sonho é realmente uma manifestação do conforto divino? Primeiro, devemos avaliar se a mensagem está em harmonia com a palavra de Deus.
Se o sonho nos leva a sentir paz, confiança e esperança, é um sinal de que provém dele. Os sonhos de Deus não trazem confusão nem medo, mas uma calma que supera as circunstâncias. Além disso, devemos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento. Conversar com líderes espirituais ou pessoas maduras na fé também pode nos ajudar a interpretar o que Deus está nos mostrando. Quando recebemos um sonho de conforto, nossa resposta deve ser de gratidão e adoração. Como Jacó, devemos reconhecer que Deus está conosco, mesmo quando não o percebemos. Esses sonhos são lembretes tangíveis de seu cuidado e fidelidade. Também são oportunidades para renovar nossa fé, para confiar que, aconteça o que acontecer, estamos nas mãos de um Deus amoroso e soberano. Não guarde esses momentos apenas para você. Compartilhar suas experiências pode ser uma fonte de inspiração para outros. Seu testemunho pode ser a ponte que alguém precisa para encontrar esperança em meio à sua tempestade. Assim como Jacó, podemos declarar com confiança: o Senhor está neste lugar. Mesmo nos lugares mais escuros e solitários de nossas vidas, Deus está lá, iluminando nossa alma com sua luz e nos assegurando de que nunca nos abandonará nem nos desamparará. Número 13. Instruções claras de Deus em seus sonhos. Em muitos momentos de nossas vidas, nos encontramos em situações em que precisamos tomar decisões importantes, mas não temos clareza sobre qual é o caminho certo. É nesses momentos que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, pode nos falar diretamente, inclusive em sonhos, para nos guiar. Mateus 2,13 nos dá um exemplo perfeito disso. Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e deu-lhe uma instrução clara: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Não era uma sugestão ou uma ideia vaga. Era uma ordem direta que exigia ação imediata. A vida de Jesus estava em perigo pelos planos de Herodes, e essa instrução salvou sua vida e garantiu o cumprimento do plano divino. Deus usa os sonhos como um meio para nos dar instruções quando mais precisamos. Às vezes, essas instruções chegam em momentos de perigo, como no caso de José, onde a prioridade era a proteção. Mas também podem vir para nos dar direção em decisões importantes ou para nos alinhar com o propósito que Deus tem para nossas vidas. Os sonhos são uma ferramenta divina, uma forma de Deus falar diretamente ao nosso coração e nos mostrar sua vontade de maneira clara e específica. Um aspecto importante dos sonhos com instruções divinas é que eles geralmente vêm com um senso de urgência e propósito. Imagine José acordando desse sonho. Ele não hesitou, não questionou. Agiu imediatamente porque entendeu que essa instrução não era apenas para ele, mas tinha implicações para a salvação do mundo. Esse nível de obediência é um exemplo poderoso de como devemos responder quando Deus nos dá uma instrução clara. Talvez o que Deus esteja pedindo a você não seja tão dramático quanto fugir para o Egito, mas pode ser algo igualmente significativo em sua vida. Mudar de direção, deixar para trás algo que está te prejudicando ou dar um passo de fé em direção a um propósito maior. Também vemos exemplos disso em outras partes da Bíblia. Abraão, por exemplo, recebeu instruções claras de Deus em sonhos e visões. Quando lhe foi pedido que deixasse sua terra e sua parentela para ir a uma terra que Deus lhe mostraria, Abraão obedeceu sem saber exatamente o que o aguardava. Essa fé nas instruções divinas permitiu que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. Deus não estava apenas guiando Abraão, mas também estabelecendo um pacto eterno com ele e sua descendência. Outro exemplo é Nabucodonosor. Seu sonho da grande árvore, interpretado por Daniel, era uma instrução para se humilhar e reconhecer a soberania de Deus. Embora inicialmente ele não tenha obedecido, acabou entendendo que as instruções divinas não são apenas para nos proteger, mas também para nos transformar e nos aproximar mais de Deus.
Esse sonho não apenas mudou a vida de Nabucodonosor, mas também impactou seu reino, mostrando como a obediência a Deus tem um impacto que vai além de nossas vidas pessoais. Como podemos discernir se um sonho é realmente uma instrução divina? Em primeiro lugar, deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Deus nunca nos pedirá para fazer algo que contradiga seu caráter ou seus princípios. Além disso, esses sonhos geralmente vêm acompanhados de uma paz que excede todo o entendimento. Mesmo que o sonho nos chame a tomar uma decisão difícil, há uma certeza interior de que é o certo. Orar e pedir a orientação do Espírito Santo é crucial nesses momentos. Conversar com líderes espirituais ou pessoas maduras na fé também pode nos ajudar a confirmar se o que sonhamos realmente vem de Deus. Quando recebemos um sonho com instruções claras, nossa resposta deve ser como a de José, obediência imediata. Nem sempre entenderemos o porquê do que Deus nos pede, mas podemos confiar que seus caminhos são mais altos do que os nossos. A obediência não apenas nos protege, mas também pode abrir portas para o cumprimento de seu propósito em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Por fim, não guarde essas experiências apenas para si. Compartilhar como Deus te guiou por meio de um sonho pode ser uma fonte de edificação e esperança para outros. Seu testemunho pode inspirar alguém que está buscando direção em sua vida, lembrando-o de que Deus ainda fala, ainda guia e ainda cuida de cada detalhe. Assim como José, Abraão e outros personagens bíblicos obedeceram às instruções de Deus e viram seu plano se cumprir, nós também podemos confiar que, ao prestar atenção ao que Ele nos diz em sonhos, veremos sua mão agir poderosamente em nossas vidas. Número 14. A promessa de proteção divina em seus sonhos. Deus tem maneiras extraordinárias de cuidar de nós, e uma delas é através dos sonhos. Essas visões que chegam no meio da noite podem ser muito mais do que simples imagens ou pensamentos aleatórios. Elas podem ser mensagens claras, alertas ou até promessas de proteção divina. O Salmo 91, versículo 11, nos assegura que Deus envia seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. É uma declaração poderosa, mas quando isso se manifesta em sonhos, a experiência se torna profundamente pessoal e transformadora. Pense na história dos magos do Oriente. Esses homens viajaram de longe para adorar o menino Jesus. Seu propósito era nobre, mas eles se encontraram no centro de uma trama perigosa. Herodes, em seu desejo de eliminar qualquer ameaça ao seu trono, planejou usar os magos para localizar o menino. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor, interveio. Ele os avisou em sonhos para não voltarem a Herodes. Esse ato de obediência não apenas protegeu Jesus, mas também salvou os magos de caírem nas manipulações do rei. Você consegue imaginar a paz e segurança que eles sentiram ao saber que o próprio Deus os havia guiado? E depois temos José, marido de Maria. Deus falou com ele várias vezes através de sonhos, dando-lhe instruções claras para proteger sua família. Em Mateus 2, versículo 13, um anjo do Senhor lhe diz para fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus, porque Herodes procurava o menino para matá-lo. José não hesitou. Ele se levantou naquela mesma noite e agiu conforme o que Deus lhe havia revelado. Sua obediência imediata não apenas salvou a vida de Jesus, mas garantiu que o plano de salvação continuasse sem interrupções. Este é um exemplo perfeito de como os sonhos podem ser um meio divino para nos proteger e nos guiar. Mas a proteção divina em sonhos não se limita a escapar de perigos físicos. Ela também inclui proteção espiritual. Daniel, por exemplo, recebeu visões que lhe revelaram o futuro de reinos e nações. Embora essas visões parecessem assustadoras, como as bestas que representavam os reinos do mundo, elas também continham uma mensagem de esperança. O reino eterno de Deus prevaleceria.
Essas revelações não apenas protegeram Daniel ao guiar em suas decisões, mas também lhe deram força e conforto em meio à opressão. E o que dizer de José, o filho de Jacó? Seus sonhos não apenas previram sua ascensão ao poder no Egito, mas também garantiram a sobrevivência de sua família durante uma fome devastadora. Embora inicialmente tenha enfrentado rejeição e sofrimento devido a esses sonhos, José confiou que Deus estava operando um plano maior. E no final, seus sonhos não apenas protegeram sua vida, mas também salvaram todo o seu povo. Quando Deus nos dá um sonho com uma mensagem de proteção, podemos ter certeza de que Ele está cuidando de nós. Esses sonhos geralmente vêm acompanhados de uma paz que excede todo o entendimento. Mesmo que o sonho nos chame a tomar decisões difíceis, há uma certeza interna de que Deus está no controle. É importante comparar esses sonhos com a palavra de Deus, porque Ele nunca contradiz sua mensagem. Além disso, buscar aconselhamento espiritual pode nos ajudar a discernir claramente o que Deus está nos dizendo. Responder a esses sonhos com obediência é crucial. Como vimos nas histórias de José e dos magos do Oriente, agir com rapidez e fé pode ser a diferença entre o perigo e a salvação. Mas além da ação imediata, esses sonhos nos lembram de algo essencial. Deus está sempre presente, cuidando de nós mesmo quando não estamos conscientes dos perigos que nos cercam. Compartilhar nossas experiências com sonhos de proteção divina também pode ser uma fonte de edificação para outros. Seu testemunho pode inspirar alguém que está lutando com dúvidas ou inseguranças, lembrando-o de que Deus ainda fala, ainda guia e, acima de tudo, ainda protege. Porque no final do dia, não importa quão grandes sejam as ameaças que enfrentamos, podemos confiar que Deus tem um plano perfeito e que sua mão está sobre nós. Por isso, preste atenção aos seus sonhos, ouça o que Deus está lhe dizendo e caminhe com a certeza de que Ele nunca o deixará sozinho. Número 15. A orientação sobrenatural de Deus em seus sonhos. Quando Deus quer te guiar, Ele o fará de maneiras tão claras e profundas que será impossível ignorar. Às vezes, essa orientação vem através dos sonhos. Imagine isto. Você está em uma encruzilhada na sua vida, sem saber qual caminho seguir. E então, no meio da noite, Deus fala com você. É como se Isaías 30, versículo 21, se tornasse realidade. Este é o caminho, andai por ele. Não há confusão, não há dúvidas, apenas uma direção clara, cheia de propósito e paz. Pense em José, filho de Jacó. Seus sonhos não apenas previram sua ascensão ao poder no Egito, mas também o guiaram em cada etapa do caminho. Desde a traição de seus irmãos até se tornar o segundo no comando de toda uma nação, José compreendeu que Deus estava realizando algo maior. Não foi fácil. Ele teve que passar por momentos de escuridão e incerteza, mas seus sonhos o mantiveram focado. O que parecia ser uma mensagem confusa no início, acabou sendo a chave para salvar sua família e cumprir o propósito divino. E depois temos Abraão. Deus lhe deu uma visão clara quando chegou o momento de se separar de Ló. Não era apenas uma questão de evitar conflitos familiares, era uma decisão que impactaria gerações. Ao obedecer à orientação divina, Abraão garantiu a paz e permitiu que o plano de Deus avançasse. Sua fidelidade e disposição em seguir a orientação de Deus lhe renderam a promessa de uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. Você consegue imaginar ter esse nível de confiança nas direções de Deus? Não podemos esquecer de Daniel. Suas visões proféticas eram muito mais do que sonhos. Eram mapas espirituais que revelavam o futuro dos reinos e, o mais importante, a vitória do reino eterno de Deus. Cada detalhe, cada besta que aparecia em suas visões tinha um significado profundo. Essas revelações não apenas o protegeram espiritualmente, mas também fortaleceram sua fé em meio à adversidade.
As visões de Daniel nos lembram que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está no controle, guiando-nos em direção ao seu propósito. Deus não apenas utiliza os sonhos para revelar sua vontade, mas também para prevenir erros. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão que parece boa no momento, mas que não faz parte do plano divino. Nesses momentos, um sonho pode ser o alerta que você precisa para corrigir o curso. Assim como José, marido de Maria, recebeu instruções claras para proteger o menino Jesus, você também pode receber uma orientação específica para proteger o que Deus depositou em sua vida. Quando você tem um sonho que parece vir de Deus, é importante discernir seu significado. Ele está alinhado com a palavra de Deus? Isso é crucial, porque Deus nunca se contradiz. Suas mensagens sempre estarão respaldadas pelas Escrituras. E algo mais, os sonhos de orientação divina sempre trazem paz. Mesmo que te chamem a fazer algo difícil ou desconhecido, há uma calma profunda que surge ao saber que você está seguindo sua orientação. Responder a esses sonhos requer fé e obediência. Não basta reconhecer que Deus falou com você. É preciso agir com base no que Ele mostrou. E não se esqueça de agradecer-lhe por sua direção. Cada vez que você segue a orientação de Deus, fortalece sua relação com Ele e permite que Ele opere de maneiras ainda maiores em sua vida. Compartilhe essas experiências. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para lembrar que Deus continua falando, continua guiando e continua cuidando de nós. Porque no fim do dia, não se trata apenas dos passos que damos, mas de caminhar no caminho que Deus preparou para nós. Portanto, preste atenção, confie em suas promessas e siga sua voz, mesmo quando Ele falar com você em sonhos. Número 16. Como Deus revela sua missão através dos sonhos. Deus não faz nada por acaso. Cada um de nós foi criado com um propósito específico e Ele, em sua infinita sabedoria, usa diferentes formas para revelá-lo. Uma dessas maneiras é através dos sonhos. Imagine isto. Você está buscando direção, talvez se sentindo perdido, e então, no meio da noite, Deus fala com você. Não com palavras comuns, mas com visões carregadas de significado, que te chamam para algo maior, algo eterno. Isso é o que Efésios 2, versículo 10 nos lembra. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo para realizar boas obras que Ele preparou desde antes de nascermos. Olhe para a vida de José, o filho de Jacó. Desde jovem, ele teve sonhos que revelaram que sua vida estava destinada a algo extraordinário. Esses sonhos não foram apenas uma previsão do futuro, foram um mapa. Mesmo quando foi vendido como escravo e preso injustamente, José nunca perdeu de vista o propósito que Deus havia revelado. E quando chegou o momento certo, ele interpretou os sonhos do faraó, salvou o Egito da fome e protegeu sua família. Você consegue imaginar ter essa clareza sobre sua missão? Deus não apenas mostrou o final, mas também os passos para chegar até lá. Pense também em Saulo, mais tarde conhecido como Paulo. Seu encontro com Jesus no caminho para Damasco não foi um sonho comum, mas uma visão que transformou completamente sua vida. Ele passou de perseguidor de cristãos a um dos apóstolos mais influentes da história. Esse encontro mudou tudo. Por quê? Porque Paulo não apenas ouviu o chamado, mas respondeu a ele. Ele reconheceu que aquela visão era um convite para um propósito maior. O mesmo pode acontecer com você. Deus tem uma missão específica para a sua vida e pode revelá-la através de um sonho, uma visão ou uma palavra que ressoa em seu coração. Depois temos Isaías. Sua visão do trono de Deus é um lembrete de que não se trata apenas de nós, mas de estarmos dispostos a dizer: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim." Aquela visão marcou o início de sua missão como profeta. Antes de ser enviado, Isaías foi purificado, transformado e preparado. Isso nos ensina que Deus não apenas revela o propósito, mas também nos capacita para cumpri-lo.
Talvez você se sinta incapaz ou indigno da missão que Deus te mostrou, mas lembre-se, se Ele te chamou, Ele também te capacitará. Agora, quando Deus te mostra sua missão através de um sonho, é importante discerni-lo corretamente. Nem todos os sonhos são mensagens divinas, e por isso você precisa da palavra de Deus como filtro. Se o sonho estiver alinhado com as Escrituras, se trouxer paz e propósito, e se te motivar a se aproximar mais de Deus, é muito provável que seja uma mensagem do céu. Mas não pare por aí. Ore, peça confirmação. Converse com líderes espirituais que possam te ajudar a interpretar o que Deus está dizendo. A comunidade de fé pode ser fundamental para validar e aprofundar a compreensão do seu chamado. Agir sobre o que Deus te mostra exige coragem e fé. Nem sempre será fácil. José enfrentou anos de adversidade antes de ver seus sonhos realizados. Paulo teve que deixar para trás tudo o que conhecia. Isaías teve que proclamar mensagens difíceis, mas todos eles confiaram em Deus e caminharam em obediência. E essa é a chave, obediência. Porque quando você segue o caminho que Deus traçou para você, experimenta a fidelidade dele de maneiras que nunca poderia imaginar. Por último, compartilhe sua história. Testemunhar sobre como Deus revelou sua missão pode inspirar outras pessoas a buscarem a delas. Talvez alguém esteja esperando ouvir que Deus ainda fala, que ainda guia, que ainda tem planos para cada um de nós. Seu testemunho pode ser a centelha que acenda a fé de alguém. Então preste atenção aos seus sonhos. Busque a orientação de Deus. Confie no plano dele. Porque quando você descobre seu propósito e caminha nele, não apenas transforma sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. E no final, tudo aponta para uma única verdade. Fomos criados para refletir a glória de Deus em cada passo que damos. Você está pronto para caminhar na missão que Ele tem para você? Ao finalizar esta jornada, exploramos como Deus utiliza os sonhos para se comunicar conosco de maneira pessoal e significativa. Aprendemos a discernir sua voz, interpretar símbolos e aplicar suas mensagens em nossa vida cotidiana. Os sonhos não são apenas fragmentos da nossa mente durante o sono, mas portas abertas para a vontade divina, repletas de propósito e direção. Lembre-se sempre de alinhar seus sonhos com a palavra de Deus, buscar sua orientação em oração e compartilhar suas experiências para edificar outros na fé. Agora, quero te convidar a dar o próximo passo. Dedique um tempo todos os dias para orar e meditar na palavra de Deus, fortalecendo sua capacidade de ouvir e discernir suas mensagens nos seus sonhos. Declare em voz alta: confio na orientação e proteção de Deus em cada um dos meus sonhos. Que esta declaração marque o início de uma vida mais plena, guiada pela sabedoria e pelo amor divino. Comece hoje mesmo a ouvir e obedecer à voz de Deus nos seus sonhos e permita que isso transforme sua vida para sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.